E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Bem, eu estou me recuperando. 1,5 litro de oxigênio por minuto, saturação a 96, aguardando a recuperação lenta, porém progressiva dos meus pulmões. E muitos têm me questionado, depois que eu fiz alguns vídeos, algumas explicações, Zank, você tomou cloroquina, azitromicina, ivermectina? E aí quando eu falo não, tem gente que me olha com a cara como se, se você tivesse tomado tais medicamentos aí, provavelmente você não estaria no hospital nesse momento. Se as coisas fossem tão simples assim como a maioria pensa. Infelizmente não é. Infelizmente não existe aquela situação em que você vá na farmácia e tome um comprimido de cada medicamento, acreditando que por conta disso, que quanto mais medicamentos você vai tomar, mais rápido você vai se recuperar. A quantidade de pessoas que tomou esses medicamentos, assim como a quantidade de pessoas que não tomou esse medicamento e teve recuperações, assim como teve óbitos e mortes, é a mesma. Se tais medicamentos realmente funcionassem, você conseguiria estabelecer relações de causa e efeito um tanto quanto significativas e diretas para mostrar o que funciona e o que não funciona. Só que as pessoas têm aquela percepção de que quanto mais medicamentos elas tomarem, quanto mais medicamentos os médicos receitarem, mais rápido elas vão ficar boas. Não é assim que funciona. Infelizmente. Para você ter ideia. Existem estudos que remontam pelo menos desde a década de 70 que mostram se caso você vier a ter alguma infecção e o seu corpo vir a apresentar febre, se você de cara já entrar com antitérmicos, isso vai fazer com que a resposta imunológica do seu corpo diminua a quantidade de produção de anticorpos, afinal a febre aumenta a quantidade de anticorpos que o seu corpo produz, além a resposta imunológica futura mostra que se você permitir essa febre por um tempo maior, que seu corpo vai conseguir uma resposta imunológica mais significativa a nível futuro. Mas brasileiro dá 30 e chegou nos 37 já está lá, se entupindo de antitérmico. Aí os médicos receitam de qualquer jeito, usam medicamentos de qualquer jeito. Alguns médicos estavam recomendando imunossupressores antes mesmo da fase necessária para esse tipo de doença, antes da fase necessária para a entrada desse tipo de medicamento. E boa parte de alguns desses medicamentos causam náusea, causam enjoo, causam sonolência, causam dores abdominais. E no que tange, por exemplo, você tentar combater uma doença viral com antibiótico, qual que é o resultado prático? Que o Brasil vai ter no futuro, nos próximos meses, talvez final do ano, quando acabar essa pandemia, problemas relacionados com superbactérias, problemas relacionados com pneumonia, problemas relacionados com outras doenças respiratórias, justamente porque a população utilizou esses remédios que são antibióticos de forma indiscriminada. E aí, ao invés de você ter resolvido um problema, você criou mais um. E aí, as pessoas ficam nessa percepção de que, mas se você tivesse tomado, você estaria bem. Você conseguiria estabelecer relações de causa-efeito. Então não é assim que funciona. Bom seria se fosse. E aí, dentro dessa Covid, eu, se tivesse dependido de mim, não teria vindo para o hospital, porque eu estava me sentindo muito bem, não estava sentindo efeitos da doença, não estava sentindo falta de ar, não estava sentindo dores pelo corpo, somente um leve cansaço, e como tinha que ficar em casa mesmo descansando, falava, foda-se, vou dormir. Ficava só dormindo. Dormia, assistia TV, ia um pouco pro computador, brincava com a minha cachorrinha na calçada de casa, me sentindo completamente bem. E aí, o pulmão da minha esposa, que inicialmente estava com 25% comprometido, limpou. E o meu, 5 dias depois,
Quando a gente fez a segunda tomografia, estava praticamente 60% tomado, enquanto o dela estava limpo. Então, para cada um, a doença age de uma determinada forma diferente. E não é se entupindo de remédio dentro dessa pressão que a população faz em cima dos governantes, dos médicos e tudo mais, que vai resolver o problema. Não é. Não é assim que funciona. A profilaxia que você tem para essa doença é combater a febre, é utilizar remédios para você combater as dores e é isso. É deixar o corpo se recuperar e torcer para você não ser um dos agraciados pela estatística igual eu fui, ao passo que o pulmão vai ficar comprometido. Porque se eu tivesse tomado azitromicina, cloroquina, ivermectina ou não, provavelmente isso aí teria acontecido comigo da mesma maneira, exatamente igual. Então, lembrar sempre que, embora eu seja totalmente contra os lockdowns, porque não tem como se sustentar por muito tempo esse tipo de medida, dado o lapso de tempo que essa doença ainda vai permanecer com a gente, mas se você pode ficar em casa, fique em casa. E se você tem que fazer alguma coisa, seja na rua, onde quer que você tenha que ir, usa pelo menos a máscara de forma correta. Usa 4 máscaras descartáveis, não fica manuseando, não fica colocando para baixo do nariz, não, só vou colocar para cima se o guardinha vir aqui pedir para eu colocar ela para cima. Porque o que a gente vê é que 99% das pessoas estão sendo completamente hipócritas. Acham que é o presidente que é culpado pelas mortes, acham que é o governador que é o culpado pelas mortes, mas se você vai analisar como essa pessoa se comporta, 99% delas são completos hipócritas. Não usam máscara de forma correta, não fazem o descarte de forma correta, utiliza máscara de pano. Para mim, fiscal de prefeitura que chega querendo fiscalizar alguma merda com máscara de pano, tinha que apanhar na cara. Mas, enfim, a gente vê que são medidas que são tomadas ao passo que os governantes fingem que estão se preocupando com a população finge que está se protegendo, e você tem alguns de fora que fingem que estão analisando a doença de forma sistemática, o que também não está acontecendo. Então, vamos deixar de ser hipócrita, gente. Vamos cada um assumir as suas responsabilidades, porque o nosso sistema de saúde ele é colapsado a nível absurdo e não é de hoje, não é do ano passado, não é do ano retrasado, ele já é uma merda há muito tempo. E a partir do momento que a gente puder tá trabalhando melhor nessas questões de saúde do nosso país, a gente tem que passar a procurar como que a gente consegue contornar essas medidas, essas falhas que a gente tem dentro do nosso país, sem ficar achando que é problema específico de uma pessoa só. Não é. É de muito tempo que tem esse problema. Então é isso aí. Pesquisem, estudem, se informem, não sejam hipócritas em relação ao uso de máscara, que de todas as medidas a máscara ainda é a mais eficiente, mais do que o álcool em gel, até porque o vírus ele fica em superfícies por até 3 dias, né? E aí é isso aí. Aguardar a recuperação, caso você tenha tido Covid. Se preocupar bastante em relação à respiração. Vá no posto de saúde, pede para... deixa eu tirar minha oximetria, deixa eu ver como que está a minha capacidade respiratória. Porque eu afirmo de novo, se não fosse um amigo meu dizendo que eu estava morrendo, eu não ia ter vindo para o hospital. Eu ia simplesmente, em algum momento, desmaiar
entrar no estado de tonteira, falta de ar e não ia ter percebido. Então, é procurar se informar melhor e fugir desses grupos de WhatsApp e gente que fica disseminando besteira e desinformação de qualquer jeito, achando que basta tomar remédio cloroquina, azitromicina e ivermectina que vai resolver o problema. Não é assim que funciona.